aí, galera? A gente tá começando mais um episódio do nosso Teamcast e hoje eu tô aqui com meu amigo Arthur. Isso aí! Nosso missionário de base. E o Arthur tem liderado de perto o movimento do Collab. Você que tá acompanhando os nossos episódios sabe que a gente sempre começa falando sobre algum movimento que a gente faz aqui, as temporadas, e-commerce, o nosso site. E eu queria que o Arthur compartilhasse com a gente como que faz para conhecer mais a respeito do Collab e as opções aí para quem quer se engajar nesse movimento, Arthur. Legal. Antes disso, assumo que eu tô um pouco confuso. Qual das câmeras é pra eu olhar? Tem uma câmera aqui e tem uma câmera aqui. Aquela ali. Legal, essa é a câmera aqui. Então, galera do Collab... Falei pra câmera errada. Falou pra câmera errada. Eu tava olhando pra você pra garantir até agora. Mas você que tem algum interesse, você tem entendido isso de Deus no seu coração, de se movimentar na sua escola, de se posicionar pelo reino de Deus. A gente tem se movimentado como Team Street com o Collab, é meio que um braço de tudo que a gente tem feito dentro das escolas. Para você ter acesso ao que a gente está fazendo, é muito fácil. Você vai entrar no nosso Instagram, e aí lá na bio do nosso Instagram tem um link. Nesse link tem outro link escrito Collab, não tem erro. Você vai entrar nessa plataforma e lá você vai ter acesso a vários conteúdos. A gente lançou agora o nosso terceiro módulo. Quando esse vídeo sair, acho que já vai ter lançado alguns vídeos, então você pode se inteirar por lá desses conteúdos. E pela plataforma tem outro botão que você vai conseguir marcar uma chamada de vídeo com alguém da nossa equipe. Essa chamada de vídeo é um jeito da gente conhecer, saber o que Deus tem colocado no seu coração, a gente compartilhar um pouco da visão que Deus tem dado pra gente também, de uma forma mais completa. E logo depois disso a gente vai adicionar você no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente tem toda a nossa comunidade para você ter contato com outros adolescentes de outros lugares do Brasil e até do mundo, notícias até do mundo. E é super legal, porque lá a galera compartilha testemunho, pedidos de oração, desafios, conta experiência, compartilha sobre os desafios, as dificuldades. Você tá mais que convidado para conhecer isso e se envolver nesse movimento. Vem com a gente. Vem com a gente. Hoje, no dia de hoje, que este podcast está sendo lançado, 26 de setembro, é o Dia do Surdo. E a gente tem aqui um convidado muito especial. Viu, surdo. Que tem trabalhado com a gente como coordenador da área de Libras do Team Street Brasil, o Alex. E muito obrigada por estar aqui, Alex. Legal. A gente está muito feliz. É uma delícia conversar com o Alex. Gente, vocês vão se sentir parte da conversa. E para começar essa conversa, queria que você se apresentasse, Alex, para o pessoal que está ouvindo a gente. Claro. Normalmente o pessoal me vê lá no cantinho, né? Não me vê falando. É muito legal Não ouve sua voz, né? Não me vê falando com a boca. Gente, fala. Não me vê falando com a boca, né? Mas eu já agradeço o convite, muito legal estar aqui, ainda mais nesse dia, né? No dia do surdo. Especial. Então, acho que é um dos melhores momentos, assim, que eu já comemorei esse momento junto com a comunidade surda, é podendo falar sobre isso. Então, para me apresentar, o meu nome é Alexander, mas todo mundo me chama de Alex. Na verdade, tem pouquíssima gente que sabe que meu nome é Alexander. Na verdade, quando minha esposa tá brava, ela me chama de Alexander. Mas meu nome é Alex. É um clássico. Acontece, nas melhores famílias. Meu nome é Alex, eu tenho 28 anos, eu sou intérprete de Libras há mais de 10 anos, tenho esse chamado de Deus para minha vida, sou advogado também, atuo na área de pessoas com deficiência, hoje estou como coordenador da área de acessibilidade de surdos Libras do Team Street e também da rede Sinais do Reino, que é da segunda igreja presbiteriana independente aqui de Maringá. Então, a minha vida é isso, surdos, acessibilidade, igreja, chamado, esse é a minha missão de vida. Legal. A gente já tem caminhado há algum tempo e a gente faz parte da mesma igreja e aqui no ministério também, né? Principalmente no Team, a gente conversa mais de perto. O Arthur também conhece você há algum tempo e a gente tem a proposta de fazer um pequeno jogo aqui. Pra gente testar o quanto a gente conhece do Alex. Ai, meu Deus. Pode ser que a gente descubra que a gente conhece pouco. Mas a gente queria que você contasse, aí, fizesse 3 afirmativas pra gente, sendo 2 verdadeiras e 1 falsa, sobre vocês. Alguma coisa pessoal sua. Gosto, enfim, qualquer coisa. E a gente vai tentar adivinhar o que é falso. Pode ser algo que eu já fiz? Pode ser algumas coisas que eu já fiz? Pode. Beleza. Então, 3 afirmativas? 3, sendo 1 falsa. Tá. A primeira é que eu já interpretei o Fernandinho. Fernandinho, cantor. Tá. Legal. Eu interpretei um show dele. Tá. A segunda é que eu já interpretei o velho da van. O velho da van. Tá bom. Nada específico. E a terceira é que eu já interpretei o Morada. Ixi. São 2 verdades e uma mentira? 2 verdades e uma mentira. Bem, eu vou no...
sei lá. É pra gente falar qual que é a mentira? É que é muito... pra gente falar qual é a mentira. É muito distante, né? Eu diria que o Fernandinho é mentira, porque o Murada veio pro Maringá uns tempos atrás, a Alex é daqui. O velho da van também foi muito específico. Acho que é um candidato à verdade. O velho da van, não tava esperando o velho da van. Vale votar com você? Hã? Vale votar com você? Eu posso te copiar? Vai. Então eu vou no Fernandinho também. Ai, meu pai. Vocês acham que o Fernandinho é mentira? O Fernandinho é mentira. Poxa, gente, Fernandinho é verdade. É verdade? O velho da van é mentira? Não, velho, da van é verdade. Peculiar! E como foi isso? Cara, o Fernandinho foi uma das experiências mais loucas, assim. Porque eu tava na adolescência ainda, tava começando, entendendo o que eu queria, mais do que só aprender Libras pra falar com meu amigo. E aí eu fui num show e o meu amigo surdo foi no show. E aí a produção dele, todo mundo ficou sabendo que tinha um surdo no show e eles falaram, poxa, a gente não contratou intérprete. E aí alguns amigos meus, pra variar, né, falaram, não, ele é intérprete. E aí eu interpretei o show do Fernandinho, assim, com 1 ano de loucura. Aprendendo Libras. Não, isso é um tipo de preparação, não tinha uma playlist ali do que ia rolar. Mas o Espírito Santo usou, graças a Deus, foi uma experiência bem legal. Sobre seu amigo surdo é um baita passo de fé, foi num show sem ter... É verdade. Tem muitas aplicações para essa história. Muitas camadas. Mas eu acho que você começou já tocando num ponto muito legal, que é como Libras aconteceu na sua vida. Como que você conheceu, como que você foi despertado nisso. Legal. Conta pra gente essa história. Bom demais. Já, só voltando nessa questão das 3 afirmativas, Desculpa. Eu falei do Morada porque... A música na Libras é algo que é quase uma poesia, né? Eles não enxergam a música como a gente enxerga. E eu gosto muito do Morada. E as músicas do Morada são muito ligadas a figuras do Velho Testamento e são muito subjetivas. Então, tem algumas músicas do Morada que eu escuto. Cada vez que eu escuto, parece que eu descubro uma coisa nova e que é um sentido que eu preciso ler na Bíblia para entender aquilo. Então, é um desafio pessoal. Eu gostaria muito de interpretar eles, por isso que eu falei. Aí, ó, já fica a deixa. Inclusive, se alguém aí do Morada estiver assistindo, tá? Ou se você conhece alguém do Morada, já caminha que o Alex tá aí, tá pro jogo. Tem essa, né? Que a filha do Bruno Morada veio pra uma temporada de Teen Street. Quem sabe? Fala, Deus, fala. E sobre o velho da van é porque eu atuo profissionalmente também fora da igreja. Inclusive, a minha visão hoje é muito mais forte porque eu sei como o mundo secular tenta levar os intérpretes e como é fácil você se desviar, né? Então, eu já interpretei o velho da van por um longo período. Também foi um desafio, né? Porque ele não é uma pessoa muito convencional. Não sei se todo mundo já viu alguns vídeos dele. Excêntrico, no mínimo, né? Excêntrico. Mas eu comecei justamente num acampamento. Então, eu era de uma igreja em Arapongas e essa igreja tinha um ministério de surdos formado já há muito tempo. E aí eu sempre via, mas eu falava, não, eu quero servir no louvor. Não, eu quero levar a palavra, né? Sempre olhando e numa perspectiva mesmo... o óbvio, né? Todo mundo, o que tá mais em evidência, às vezes. De preconceito mesmo, assim. Não preconceito no sentido de fazer mal intencionalmente, mas de não conhecer aquilo, uma ignorância sobre aquilo. Né? E aí eu falava, não, para eu alcançar as pessoas eu tenho que ir para outro país, eu tenho que ir para missões. E eu não entendia que Libras era uma missão. E aí eu fui para um acampamento que chama Recanto do Pinhão, com o pessoal dos adolescentes da minha igreja, tinha 14 para 15 anos. E aí eram vários chalés, assim. E no meu chalé ficou eu, um amigo meu, e 3 surdos. Aí eu e meu amigo no primeiro dia a gente falou, cara, como que a gente vai aproveitar esse acampamento, fazer bagunça, se divertir com os 3 surdos, assim? Nossa, nada a ver. Cara, acabou que foram 4 dias. No terceiro dia... Eu virei melhor amigo de um surdo. O nome dele legal. O nome dele era Tiago. Inclusive, o sinal dele é assim, ó, Tiago. Inclusive, a gente pode falar sobre isso depois, sobre o sinal, né? É verdade, sobre o sinal. É verdade. E aí, eu e o Tiago, a gente teve uma conexão, assim, e aí foi a primeira vez que eu me coloquei no lugar de uma pessoa surda, porque a gente não coloca. Se a gente tem todos os sentidos, qual é a lógica da gente pensar como seria a ausência de um? É só quando você vê essa realidade um pouco mais de perto. Exatamente. E aí eu acabei esse acampamento, foi uma experiência super legal, e acabou, e aí ele queria conversar comigo na igreja. E aí eu ficava... Assim, ele me ensinava algumas coisas, mas não ia. Eu comecei a fazer um curso básico, sem pretensão nenhuma, na igreja mesmo. E aí a hora que eu vi, eu tava curtindo muito, eu queria estudar, eu queria saber cada sinal, eu ficava vendo vídeo no YouTube o tempo todo. E aí eu decidi que eu ia estudar mais.
E aí isso foi sendo aprimorado devagarzinho, até que eu cheguei no período de decidir o que eu queria para minha vida, profissionalmente, né? Dos 14 até os 17 foi essa vivência inicial. E ali eu tive que optar entre o que as pessoas normalmente escolhem, que são profissões tradicionais, para ser intérprete de Libras. Eu queria mesmo trabalhar com isso. E eu também tinha vontade de fazer direito. E foi até um dilema meu na época. Abrir mão de um sonho, que era fazer direito, ou seguir o meu chamado, que era ser intérprete de Libras. E foi um período difícil, mas eu escolhi o meu chamado e acabou que Deus abençoou e eu consegui ainda o meu sonho, né? Que eu considerava, mas que também é um sonho de Deus, que é como advogado. Então hoje eu consigo unir as duas coisas. Então atender pessoas em Libras, atender pessoas com deficiência. Isso é muito legal, porque acho que na fase da adolescência chegou aí nosso cafezito. Traga. Nossa, produção. Ó, já chegou o combo. Olha trouxe que beleza! cafezito. E um presentinho. O que de quem? E um presentinho. Um presentito pro obrigado, nosso convidado. pessoal. Olha. É tudo igual, Sam? Não, esse aqui é seu. Que linda. Esse é meu. Agora temos 4 canecas na mesa e não vamos usar nenhuma. Olha Não, só. a minha tá com água. A minha também. Fale por você. Obrigada. Obrigado. Acho que esse é uma coisa muito importante, assim, da gente citar. Na fase da nossa adolescência, a gente tem essa impressão de que escolher uma coisa vai eliminar a outra, né? Sim. Mas Deus é tão generoso que, tipo, aquilo que às vezes na nossa visão é inconciliável faz sentido. Sim. E Deus tem os caminhos dele pra fazer as coisas acontecerem. Então acho que a gente precisa sair um pouco dessa pressão, tipo, se eu der um passo em relação ao meu chamado, então eu não vou ter uma profissão ou não vai ter nenhuma garantia profissional pra mim. Ou o contrário também, não, se eu escolher fazer faculdade antes, já era o meu chamado, nunca mais vou atuar nisso. Assim, a gente precisa parar de pôr o ponto final numa coisa que pra Deus tem os caminhos deles, enfim, acho que esse é um bom exemplo disso, né? Sim. E na época, pra você, como é que foi isso na prática? Escolher esse caminho pra ir pra lá? Tipo, qual que foi a jornada pra você se imergir nesse mundo das Libras e dos surdos? Porque você teve que fazer essa escolha, né? Entre a faculdade ou entrar de cabeça no ministério? Como te pareceu a jornada? Cara, foi um período bem difícil, assim. Porque na adolescência a gente tem aquela pressão que às vezes não é nem a gente que coloca diretamente. Às vezes é a família, e a família às vezes não coloca diretamente. Às vezes é uma expectativa que você tem de retribuir para os seus pais algo que eles te ajudaram, pagaram sua escola, seus estudos, enfim. Então, na época, eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje de falar que, poxa, pode ser isso e isso para o reino. Eu entendia que ou era o meu chamado ou era a minha vontade para o mundo, sabe? E aí foi um período bem difícil. E para eu escolher ser intérprete, eu tive que me emancipar, porque para ser intérprete oficialmente já mudou muito, né? Hoje tem uma faculdade que chama Letras Libras, que você faz 4 anos. Ah, que legal. E tem, antigamente, olha só, me sentindo velho, só tinha banca. Então, como que funcionava? Você vai numa banca perante os surdos e alguns intérpretes, eles fazem perguntas e te testam e te dão. Ó, fala, você pode ser intérprete, você não pode. Aí eu tive que me emancipar, porque daí eu tinha 17 anos, para poder fazer a prova. E na mesma época de vestibular e na mesma época que eu falava, puxa, mas eu tô fazendo isso, tô ignorando o que Deus tem para minha vida. Foi um período difícil, mas que graças a Deus foi tão bom que graças a eu conseguir passar na prova de intérprete, a faculdade, que era uma faculdade de Direito, me contratou. Então, eu não tinha condição financeira, meus pais também não. Então, eu trabalhava na faculdade à noite. Não, é literalmente Deus, né? Deus conciliando e costurando as coisas. Eu trabalhava na faculdade à noite, né? Como intérprete de um surdo. Eu acompanhava ele em todas as aulas. Fiz praticamente 2 faculdades. Era artes visuais na época. Que legal. E de manhã eu fazia a minha faculdade, à tarde eu fazia estágio, tinha as obrigações, as questões da igreja. E aí, no final, Deus me guiou para algo que eu não imaginava, que era realmente conciliar o meu sonho com o sonho que Deus tinha para minha vida. Mas falar que foi fácil, não foi. Foi um período de muita incerteza, assim, sabe? Muita incerteza. Acho que uma coisa que eu também gostaria de comentar dentro desse contexto de decisões dentro da adolescência e tal, essa coisa da pressão dos pais, né? Que às vezes vem de uma forma indireta ou às vezes de uma forma direta, né? Os nossos pais, eles são mais experientes que a gente, né? Sim. E eles sabem das coisas difíceis da vida, enfim.
E essas preocupações deles e até essas pressões não vêm de um lugar, tipo, de poda, né? Ah, não, a gente não quer que você viva isso. Mas esse lugar de preocupação, que os nossos pais querem que a gente seja feliz, na verdade, né? Então, às vezes, um direcionamento, alguma coisa que eles dão pra gente, tem muito mais a ver com esse cuidado de que eles querem que a gente seja feliz, de que a gente tenha uma vida boa, né? Do que desse lugar de poda. Acho que talvez eu possa dizer isso. Uma coisa que, como pais, a gente precisa lembrar é que Deus é pai dos nossos filhos. E, diferente da gente que é limitado, é um pai perfeito. Então, nessa situação, Deus estava olhando e vendo o seu coração, meio que ele lidando com essa questão ministério ou profissão. E Deus, sendo um pai perfeito, resolveu a questão, assim. Foi misericordioso, falando, não, vou te dar os dois. Exatamente, exatamente. Mas eu vivo isso hoje, de, tipo, o cuidado de Deus. Eu quero que os meus filhos sejam felizes, mas Deus tá para além daquilo que eu consigo garantir sobre os meus filhos e Ele cuida mesmo. Então, eu consigo hoje perceber em falas como as suas esse cuidado paterno de Deus também garantindo a sua vida, assim. E isso é muito legal. Eu gosto muito disso. Você tá falando sobre ministério e aí 17 anos é super jovem pra tomar essas decisões e pra, enfim, encarar a banca, e acho que já é muita coisa. E, simultaneamente, dentro da igreja, você trabalhava na faculdade como intérprete e já começou também a se envolver no ministério dentro da igreja? Sim. Como que isso foi? Assim, essa ficha caindo, assim, de que Deus estava te chamando pra isso, aconteceu rápido? Não aconteceu rápido, foi um processo mesmo. Nas igrejas, normalmente, as pessoas começam a ficar perto dos surdos e ficar olhando pro intérprete ao invés do pastor. Então, nas igrejas que tem intérprete, o pessoal fica assim, não, eu acho que o pastor falou aquela palavra e ele fez aquele movimento, isso deve significar isso. Esse é um caminho natural, esse despertar. E eu não tive isso antes, o meu veio por esse acampamento específico. Depois a gente começa a fazer uma música ou outra, né? Que a gente chama, são os louvores. E isso é mais fácil. Por quê? Porque a gente tem a música antes. Então a gente sabe o que vai ser cantado. Então a gente tem a música, a gente estuda a música, estuda os sinaizinhos da música. Chega lá, a gente consegue sinalizar. E aí a gente chega também num nível um pouco mais difícil, que é de interpretar uma palavra. Que você pode até ter o script ali, o roteiro que o pastor vai pregar, mas você não sabe exatamente o que ele vai falar. Então você tem que saber muito vocabulário. Então, esse processo aconteceu dos 14 aos 17 de uma forma muito natural. Então, quando eu tinha 17 anos, eu já interpretava o pastor na igreja, eu estava na escala dos intérpretes. Começou a me chamar mais a atenção e ter mais cuidado quando eu percebi que o mundo já queria me puxar, e aí eu não tinha entendido que eu podia realmente usar aquilo para Deus e o alcance que aquilo tinha. Então, foi quando eu comecei a ver o número de surdos que existiam, quando eu comecei a ver que eles eram um dos povos menos alcançados, e aí, ao mesmo tempo, eu tinha propostas de ir pro mundo e ganhar muito dinheiro, ali ainda muito jovem, com 17 anos, 18 anos, foi aí que eu fiquei, poxa, talvez seja necessário você abdicar algo. E aí, quando a gente sente o peso de ter que deixar algo que te atrai, como dinheiro, como status, enfim, é que aí você tem que se posicionar. Então, ao mesmo tempo que foi muito gradativo, foi devagar, mas eu precisei de uma decisão rápida e que influenciava muito o meu futuro, né? Uma coisa que a gente também tem ouvido nas histórias é que essa decisão também vem de uma experiência de com Jesus na adolescência, Sim. né? Porque você estava já tendo um relacionamento com Jesus. Eu acho que, baseado nisso, você pôde decidir de acordo com a vontade de Deus. Então, isso também é uma coisa bonita de ver, né? Como aquilo que a gente vive na adolescência com Jesus é importante nas decisões que a gente vai tomar e que vão impactar a nossa vida por muito tempo. Então, isso é muito legal. Você trouxe pra gente um dado de que os surdos estão entre os povos não alcançados. Você poderia trazer pra gente outros dados a respeito dessa comunidade no Brasil? Olha, primeiro, eu acredito que o pessoal já até saiba, né? Isso está sendo mais divulgado, mas o primeiro ponto é que a Libras é só do Brasil. Então, as línguas de sinais dos outros países são outras línguas totalmente diferentes. Um surdo daqui, do Teen Street daqui, se ele for pro Teen Street na Europa, vai ser totalmente diferente. Não dá pra gente mandar nossos intérpretes pra lá. Inclusive, convivendo com você, eu descobri que tem regionalismo na Libras. Exatamente, eu não fazia ideia. Minha cabeça é tipo, opa! Tem regionalismo. Na última temporada, a nossa equipe de intérpretes
Tinha intérprete de Curitiba, de São Paulo, de Maringá. E aí na nossa primeira reunião ali de backstage, a gente alinha sinais, porque realmente, gente, são sinais diferentes. São Paulo pra cá, enfim. A Libras, ela é algo relativamente novo. Até 2000, já tinham surdos e a necessidade deles de conversarem e tudo mais. Em 2002, que o governo brasileiro falou assim, não, isso aí é algo sério mesmo, a gente precisa regulamentar isso. E aí foi criada uma lei, que chama 10436. Mas o pessoal não deu muita bola. E demorou 3 anos para o Congresso Nacional falar, olha, isso realmente é uma língua. Foi em 2005 que saiu um decreto. Muito recente. 5626. Aí lá em 2005 eles falaram assim, daqui 15 anos o Brasil vai ser um país inclusivo para as pessoas surdas. A lei falou isso, só que isso não aconteceu. Mas isso gira em torno de uma demanda, o quê? A gente tem um censo, que é um censo de 2010, que é um censo bem defasado já, que fala que seriam em torno de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Entre as pessoas com deficiência auditiva, a gente tem os surdos. Qual que é a diferença do deficiente auditivo para o surdo? Deficiente auditivo é aquela pessoa que tem uma perca, mas o pensamento dela é de uma pessoa ouvinte. Ouvinte é a palavra que a gente usa para quem escuta. Então, só para contextualizar o pessoal sobre alguns vocabulários que a gente vai usar aqui. Então, as pessoas que têm uma mentalidade totalmente diferente, uma cultura que é baseada só no visual, são os considerados pessoas surdas, que é o termo que a gente usa para se referir. Dentro desses 10 milhões, seriam mais ou menos 3 milhões de pessoas do país. Trazendo isso num contexto aí, cristão, no mundo todo, menos de 1% dos surdos no mundo estão dentro das igrejas. Que loucura. A gente não está nem falando se eles aceitaram a Cristo ou não. Menos de 1% dos surdos no mundo estão dentro das igrejas. Isso também no Brasil, esse mesmo dado do Brasil. Então isso faz com que seja um dos povos menos alcançados. E faz com que seja uma missão tão importante. Então, quando eu falei que lá atrás eu falava assim, não, para eu ser missionário eu tenha que ir para a África. Não, pessoal. Às vezes tem um surdo na sua sala, ali no canto, ou às vezes na mesma escola, na sala do lado, ou um surdo no Teen Street para você conviver, e você não precisa ir para outro país, deslocar tanto para fazer missões. Você pode fazer missões aqui. E sabe o que é o mais louco, Rafa, Arthur? É uma missão transcultural dentro do país, porque eles têm muitas questões que são totalmente fora da nossa cultura. Então, vou dar só um exemplo. No Teen, os adolescentes, quando eles estão na interação, eles sempre ficam mais perto da arquibancada, porque eles conseguem colocar o refri deles na arquibancada para conversar. Isso é uma questão cultural. Né? Nossa, eu nem tinha pensado nessa conexão de que eles ficavam na arquibancada por causa disso. Uma loucura. E tem muita coisa, assim, que se a gente começar a estudar, eles realmente são outro povo e tem uma outra cultura dentro do nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, da nossa igreja. Então a gente pode fazer missões transculturais dentro da nossa igreja. E esse foi justamente o primeiro contato que eu tive com as Libras. Eu fui era uma consulta de tradução da Bíblia para vários povos não alcançados. Tinham pessoas de diferentes países e organizações que trabalham com tradução da Bíblia para povos indígenas, para povos de países asiáticos, para ilhas, vários lugares. E aí, do nada, tinha um grupo lá que traduzia a Bíblia para surdos. E eu nunca tinha pensado nisso, porque para mim, ele é surdo, mas ele consegue ler. E eles realmente conseguem, né? Acho que você consegue falar mais sobre isso depois. Mas essa coisa de que não é a língua deles do coração. Então, também, esses outros povos e tal, a gente poderia ensinar eles a falar inglês, e aí, beleza, todo mundo lê a Bíblia em inglês. Mas tem essa coisa diferente de quando Deus fala com você na sua própria língua. Na sua própria língua. Então, toda essa coisa de, não é só você... Você tem que aprender a cultura deles. Como é que eles pensam, como é que eles vivem, pra você apresentar Jesus desse jeito. Com certeza. E aí, nessa consulta, eu comecei a perceber, caramba, eu não tenho a mínima capacidade de amar uma pessoa surda. Não é nem de falar de Jesus. Eu não consigo amar uma pessoa surda, porque eu não consigo me comunicar com ela de jeito nenhum. Consigo dar um sorriso, mas é só isso. E aí eu comecei a fazer com o Alex, inclusive, o curso de Libras da igreja, que eu não fui muito longe, assumo, desisti no meio do caminho por não conseguir conciliar as coisas, mas essa é uma loucura também, porque durante esse período de tempo que eu estava fazendo curso junto com o Alex, foi o único período de tempo na minha vida, não aconteceu antes e nem depois, de eu ter contato com surdos aleatoriamente no meu dia a dia. Então viajei para outra cidade, fui no shopping, encontrei um surdo, na igreja os surdos começaram a aparecer mais também, mas na faculdade encontrei uns 2 surdos nesse tempo,
Depois que eu parei de fazer, nunca mais encontrei. Então essa coisa de que, tipo, quando você dá esse passo de eu quero aprender a amar essas pessoas, Deus coloca essas pessoas no seu caminho pra você conseguir amar elas de alguma forma. Com certeza. Então isso é muito doido. Isso é algo que eu e a Rafa, a gente já conversou muito, né, nas nossas reuniões e como a gente iria estruturar esse desafio que era Libras no Team Street. Muitas vezes a gente espera que tudo esteja muito pronto pra gente começar. Mas a minha esposa, a Vitória, ela sempre fala uma coisa que fala muito ao meu coração, que é que Deus quer pessoas com um coração disposto. A partir do momento que você se dispõe, as barreiras, assim, você vai ter barreiras. Mas vão se abrir novos caminhos. Eu falo isso porque quando a gente começou o ministério na igreja que eu estou atualmente, né? Eu cheguei, vim pra cá, a gente veio por causa da residência da minha esposa pra cá. E aí eu tava numa fase que eu já tava saturado, assim, de trabalho no ministério. Eu falei, não, quero ficar quietinho. Quero desfrutar. Não preciso. Né? Eu quero só aqui, ó. Só pegar. E aí, como se fosse possível. E aí teve uma palavra na igreja e o pastor usou uma analogia com um balde e um cano. E aí o balde é algo que você pega, que você recebe de Deus, um dom que você recebe de Deus e você acumula para você. E o outro é como se fosse o cano, que é algo que você recebe de Deus e você distribui aquilo. E aí ele pegou o cano, colocou o olho assim e fez assim, ó. Inclusive você que está sentado aí, você sabe uma coisa que talvez muita gente na sua fileira aí não sabe, mas você está sentadinho falando, não vou usar porque eu quero deixar só para mim mesmo. E isso acaba apodrecendo, como se fosse um balde. E aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, essa foi para você. Ele olhou para você. Você estava na bolinha do cano. E aí era uma igreja assim, relativamente grande, mas que não tinha nenhum surdo e não tinha ninguém que falasse Libras. E aí o primeiro pensamento poxa, mas você não tem surdo, por que eu vou fazer? Mas a partir do momento que a gente sentiu no coração, eu e a minha esposa, de assumir esse desafio, conversamos com a liderança, né, do pastor e ele aceitou, os surdos vieram para a igreja. E a mesma coisa aqui no Team Street, a gente tinha relatos já de surdos, a gente tinha até um pessoal do Rio de Janeiro que vinha, que já interpretou, mas a partir do momento que a gente falou que a gente ia fazer, e que a gente colocou isso como objetivo e falou que a gente ia fazer bem feito, os surdos apareceram, os voluntários apareceram. Então, assim, na adolescência é muito disso. Às vezes você fala assim, poxa, eu não vou servir nisso porque eu preciso estar mais maduro, ou eu preciso estudar mais para chegar num nível assim. Mas não, cara, se coloca à disposição, porque Deus vai colocar as pessoas que precisam e vai te dar a habilidade necessária. A habilidade é Amém. Né? É um chamado para hoje, né? Uhum. Você estava trazendo essa coisa dos dados. Para o próprio movimento do Team Street de forma global, se a gente olhar, poxa, é um movimento que existe há mais de 30 anos. Mais de 40 países. Aqui no Brasil já tem mais de 20 anos. E o Team do Brasil é o único que tem Libras, tipo, oficialmente intérprete de Libras. Então, assim... E esse movimento pra gente também é novo, né? Daqui a pouco você vai compartilhar um pouco sobre os bastidores disso, dessa aventura que tem sido encarar isso. Mas quando Deus começou a falar comigo, eu e o Felipe, a gente tinha recém-chegado de outra cidade pra liderar o Team Street. E eu acho que o primeiro ponto foi na igreja, vendo o trabalho que você vinha desenvolvendo com os surdos. Que, tipo, aquilo ali, peraí, por que a gente nunca assumiu essa bronca? Porque, assim, a gente ora, porque Deus quer alcançar as pessoas, a gente quer que as pessoas sejam alcançadas, mas, às vezes, a gente tá na nossa mão fazer movimentos para cooperar com aquilo que Deus tá fazendo e a gente quer se eximir da responsabilidade, né? Então, aí foi um estalo. E, coincidentemente, o meu filho Irã, que estava na época com 3 anos, estava estudando com um amiguinho surdo na escola, né? E ele até teve um episódio de que chegou em casa com o dedo mordido. A professora tinha me avisado que uma criança tinha mordido o dedo dele. Aí eu fui investigar melhor, perguntar para ele o que tinha acontecido. Aí ele disse, eu fui... pegar o brinquedo emprestado do meu amigo e ele mordeu meu dedo. E aí, ali, conversando melhor com a professora me explicou que, na verdade, era um menino surdo que não entendeu, provavelmente, o que o Irã estava falando e acabou tendo essa reação e tal. E aí, eu lembro que eu conversando com o Irã, eu falei, olha, você precisa ser amigo dele, ele precisa de amigos, então você não pode desistir dele porque isso aconteceu e tal. Mas o quanto Deus estava falando comigo através daquela situação... E o Irã não se
não saiu da responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade. Porque daí ele começou a me pressionar de que ele tinha que aprender coisas pra falar com um amigo dele, né? E ele colocou a mãe de boa, peraí. Tá, calma. E aí eu fui assistir vídeo no YouTube e tal, pra eles conseguirem falar o mínimo de um oi, vamos brincar, tudo bem, como você tá, enfim. Então, também fui desafiada como mãe. Mas isso ficou na minha cabeça, tipo, espera, Deus me colocou aqui pra liderar o Team Street e o que Deus tem pra fazer aqui no nosso movimento. E também aconteceu outra coisa, tudo meio junto, assim. Que uma pessoa veio orar por mim durante a temporada comemorativa de 20 anos. E aí, Deus usou a pessoa pra dizer, olha, esse ano Deus vai te dar uma língua nova. E aí eu ouvi aquilo ali e fiquei pensando, o que será, meu Deus? Porque eu sou horrível de inglês, o Arthur sabe bem. Será que agora vai um dom de línguas vai pousar sobre mim? E agora é meu momento de falar outra língua e tal. Mas aí as coisas foram acontecendo, as nossas conversas, até um dia... Tipo, que me veio esse estralo, opa, não é sobre você pessoalmente, mas Deus tá entregando uma língua nova pro Team Street, Deus quer realmente que o Team Street tenha Libras e que pessoas sejam alcançadas a partir disso. Pessoas alcançadas e pessoas despertadas, né, a partir disso. Então, assim, eu louvo a Deus por esse tempo que a gente vive como ministério e pelo seu sim, né? Agora a gente tá vendo que é um sim entre tantos outros que você já deu pro Senhor, mas isso tem sido... assim, excepcionalmente importante, assim, tem tido um peso, assim, de importância. E aí foi legal, que você disse, né? Primeiro a gente faz, depois Deus manda, né? E eu acho que foi esse movimento. E aí eu pensei, poxa, tem surdo chegando na igreja, mas eu ainda não vi surdo adolescente chegando na igreja. O que a gente pode fazer para isso acontecer também? E não é sobre a nossa igreja, né? Mas o que a gente pode fazer para surdos chegarem nas igrejas? Então... eu tô com grandes expectativas a respeito do que... eu tô feliz pelo que Deus já fez até aqui, mas com grandes expectativas sobre o que Deus vai fazer também nesse próximo tempo. Eu tenho certeza que grandes coisas vão vir. A gente começou com 2 surdos, agora a gente já teve 4 em uma temporada e eu acho que vai ser nessa crescente. E que eles saíram super empolgados, falando que vão chamar outros surdos. Que legal. É muito legal, é muito legal ver. E você mencionou essa coisa da conversa na arquibancada, então eu vou fazer uma quebra. Porque na arquibancada desse inverno, uma garota surda me deu o meu sinal, o sinal do meu nome. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal, fala legal. aí o seu sinal. Essa questão de adaptação linguística é totalmente diferente. Tava falando sobre a questão visual e tudo mais. Eu lembro que uma vez um amigo meu surdo, nessa época que eu tava descobrindo ainda o chamado, ele chegou pra mim e falou: Alex, eu posso orar em Libras? Deus sabe Libras. Deus vai ver, Deus vai saber, Deus vai ouvir. Eu falei, cara, conversa com ele é seu amigo. Ele vai te entender. Né? Além das características dele, ele se importa com o seu coração. Então, e aí ele fez a primeira oração em Libras, assim, e eu presenciei, e eu fiquei, tipo, uau! Assim, foi muito louco. Pensou que adaptar o Salmo 139... pra Libras, precisa dar uma adaptada aí. Porque a palavra nem me chegou à boca. Mas dá pra ser. Mas a palavra muito. nem me chegou ao dedo, sei mas lá. Rola muito. Inclusive, pastor Juliano, não sei se conhece, Arthur? Pastor Juliano. Pai, pra mim. A gente tava na igreja e aí o culto... esse domingo agora. E aí, de manhã, o pastor tinha falado assim, que a fé vem pelo ouvir. E aí ele chegou... na minha esposa, eu tava interpretando, e falou assim, como que o Alex vai fazer isso? Porque o pastor vai falar que a fé vem pelo ouvir e eles não escutam. Como que a gente vai fazer dela? Não, calma, pastor, ele vai adaptar. Então, nesse caso seria, a fé não é por ouvir, é por ver, né? Então, sempre que a gente fala de ouvir, a gente fala de ver. Então, para eles, tudo que é visual é mais importante. Então, para eles, não que o nome não faça sentido, né? O nome faz sentido. Mas para eles têm um batismo, que é o sinal. Esse é o sinal de sinal, pessoal. Sinal que a pessoa tem. Então você não chega e fala assim, qual que é seu nome? Eles chegam já assim, qual que é o seu sinal? Né? O meu sinal, que só pode ser dado por um surdo. O meu sinal é assim, essa letra A, para quem tá assistindo aí em vídeo. Isso é uma coisa cultural, só pode ser dada por um surdo. Só pode ser dado por um surdo, até porque a língua é deles, né? E é baseada em quê? É baseada numa característica normalmente física, né? Eles adoram ver o cabelo, uma expressão que a pessoa, se ela sorri muito, ou se ela é mais fechada. Tem um amigo meu, o Caio, e ele tem o costume de fazer isso aqui, ó, na barba, quando ele tá pensando. Aí o sinal dele é isso.
A minha esposa, ela tem uma covinha quando ela sorri. O nome dela é Vitória. Então é aqui, por causa da covinha. Ah, que legal. O meu é porque meu cabelo antes era mais baixo. Aí é AX no cabelo, Alex. Que legal. E aí, Mas quando a sua esposa tá brava, ela faz mais forte. Aí ela faz Alexandra. Ela soletra. O meu sinal E o seu? eu recebi por causa do meu cabelo longo e ondulado. Que aqui Um R aqui. uma descidinha aqui no R. O meu sinal eu recebi numa aula de Libras da igreja, e aí foi essa professora surda da aula, e ela foi dando sinais pra todo mundo, e ela me deu o sinal, e ela pergunta, né, tipo, você quer ficar com esse sinal? Você gostou dele? E eu fiquei com muita vergonha de falar que não. Eu sei dessa história. Ele deu o meu sinal. E você coloca a mão aqui, e aí passa pelo cabelo. Tipo, não tem nada com a mão, nem nada, você passa aqui. E aí chegou no Team, na temporada, e eu conheci os adolescentes, né, vieram 2 meninos naquela temporada, e eu me comuniquei com eles na medida do possível. O Arthur quis ser rebatizado. Quis ser rebatizado nas Libras. E aí eu pedi Na visão de um adolescente. Ele quis ser batizado por um adolescente. No Team Street. Exatamente. A gente conversou, alguém tava me interpretando e a gente combinou que no final da semana, depois de passar a semana juntos, ele ia me dar outro sinal, pelo menos adaptar o meu. E aí só deu uma adaptada. Então, antes era assim, e aí virou um A e aqui. Você ficou mais feliz? Fiquei mais feliz. Sinal? Não, ele tá satisfeito. Ele me disse que ele tá satisfeito. Mas tinha um amigo meu, na época que eu tava começando, que ele não gostava do sinal dele. E aí ele achava que ele era muito forte, sabe? E aí ele mudou o sinal dele sozinho. O nome dele era Adriano. Aí ele fez assim, como se fosse Adrianinho, assim. Aí os surdos viram e falaram, cara, esse não é o seu sinal. E a gente não vai mudar e você vai continuar com o mesmo. Só pra você... Cara, não lembro, mas era alguma coisa no cabelo, assim. Mas eles falam... Mas essa questão do batismo pra eles é bem legal, é bem representativo, assim, né? É muito legal. É muito legal mesmo. E tem muitas coisas que até entra na nossa atmosfera do Team Street, que não é só sinalizar. Então, quando a gente planejou, né, Rafa? A gente não queria só que tivesse um intérprete ali por ter. Então, tem toda uma logística por trás, tem todo um trabalho no bastidores, que eu acho que o pessoal nem imagina. Não imagina. Mas... não imaginava? Com respeito... Você imaginava? Eu não imaginava. Mas com respeito aí às outras áreas, né? Segurança e afins, mas a área de Libras é uma que funciona praticamente 24 horas. Então, quando tá no pequeno grupo ali, nas redes, tem intérprete lá. E aí são intérpretes meninos para os meninos e meninas para as meninas, para respeitar o momento, né? Enfim, ficaria totalmente desconexo o menino no quarto das meninas, elas perderiam toda a intimidade. A gente tem intérpretes que são mais soltos, que vão pro louvor, tem o pessoal que gosta de mais fazer as histórias do Woody. Então, todas as programações são pensadas, estudadas, a gente se reúne antes, não é algo assim feito às pressas. Pelo contrário, a gente estuda toda a playlist da TS Band, vê o que pode se enquadrar melhor. A gente tem um grande desafio que na Sala do Trono é fazer, além da interpretação ali do momento, né? Então, no palco, a gente também transmite em vídeo. Então, a gente tem na Sala do Trono mais ou menos de 6 a 8 intérpretes trabalhando simultaneamente. O pessoal vão revezando, assim? Que vão revezando. Então, o pessoal que fica lá no palco e o pessoal que vai pro telão, porque a gente queria também alcançar as pessoas que vissem a nossa transmissão. Até como uma forma de despertar pessoas que não estão aqui fisicamente, mas que possam estar assistindo a transmissão e vir. Uma coisa legal, assim, sobre isso que o Alex está falando, é que normalmente quando você tem intérprete em um evento, você tem ali na plenária principal. Eu não sei como funciona. Mas o Team Street é diferente, né? Porque tudo é importante, tudo é principal. Não só o ensino lá com todo mundo junto, mas a rede é principal, a Discovery é principal. E aí... O que me empolga é que a gente não tá só trazendo surdos para serem espectadores daquilo que tá acontecendo. A gente quer que eles vivam a temporada de forma completa, assim. Discover, tudo. Exatamente. Se a gente fosse falar de temporada, o que mais tem falado com você ou te impactado nessas temporadas que a gente já teve Libras? Olha... Eu tenho minha coisa. Você tem a sua coisa. Vai, você primeiro. É que assim, eu acho que quando eu vejo a transformação de pessoas surdas, no geral, isso é muito bom. A gente vive de testemunhos, né? Isso que dá o nosso gás. Mas com adolescente é diferente, porque é um momento tão legal da vida deles. É um momento assim de curtir realmente aquela fase de amizade verdadeira com Jesus. E quando a gente vê que os surdos que vêm num histórico assim de serem excluídos e a gente vê as coisas funcionando no Team Street, é sensacional, assim. Eu acho que é muito mais do que ouvir horas de pregação
mas é ver o reflexo de Jesus na vida deles na temporada. E ainda mais, como os outros adolescentes que não são surdos, como eles impactam a vida da gente e a vida dos adolescentes surdos. Então eu tenho certeza que tem alguém que está assistindo agora esse podcast e conviveu com um surdo, nem que se for assim, orou com ele, teve algum momento na sala do trono e foi assim, extremamente impactado. Então é muito legal como, às vezes, para o mundo, a pessoa que é excluída, e como Deus usa as coisas loucas desse mundo para falar que não é assim que ele age. E no Teen Street a gente tem isso em tudo, né? Na nossa atmosfera. E quando a gente vê essas pessoas, esses adolescentes que, por muitas vezes lá fora, são excluídos, ficam no canto, e verem eles inclusos e abençoando a vida das outras pessoas, me puxa para um lado assim, poxa, não é você que faz, é muito mais a missão. Não é sobre você, Alex. Então não é sobre você, é sobre sua equipe, não é. É sobre a vida que Jesus pode transformar. E há um ponto que as pessoas que nunca tiveram contato com aquilo ali, no primeiro contato, serem abençoadas. Então eu acho, Rafa, que me mostra muito sobre o poder de Deus. E sobre como a gente tem que se esvaziar para ele poder aparecer. Porque às vezes a gente vem, né, para os staffs aí, vem numa ânsia para a temporada, não, eu vou fazer e vai ser bênção. E a gente coloca isso em nós. A gente esquece que é Deus que faz. E aí os adolescentes nos abençoam e os adolescentes surdos nos abençoam. Então isso traz esse chamado, assim, de atenção, sabe? Não é sobre você. Você tem alguma coisa para compartilhar que te tem marcado, assim, em relação aos surdos na temporada, enfim, esse movimento? Na nossa temporada de janeiro, acho que foi de janeiro que teve pela primeira vez, eu tive uma experiência muito legal com eles. Acho que em relação às Libras em geral foi uma experiência muito diferente. Tinha momentos que tava o Josh falando inglês e eu traduzindo pro português, e aí o Alex do lado traduzindo pras Libras. Era uma experiência surreal. Mas teve esse dia, o Alex tava comigo na sala do trono, e eu tava olhando pros adolescentes, e geralmente na sala do trono tem esse momento que a gente fica mais em silêncio, não tem louvor, tipo, a galera tá só orando uns pelos outros. E é muito difícil, né? Porque, imagina, tem 1000 adolescentes em um ginásio, e aí tem 2 que não conseguiriam ouvir, não conseguiriam se comunicar direito com os outros adolescentes. O que eles vão fazer nesse momento? E dava a impressão de que eles estavam muito desconexos com o que estava acontecendo. E acho que você foi pedir pra eu orar por eles, ou eu falei pra você ir junto comigo, alguma coisa assim. Mas a gente foi lá e eu nunca tinha tido uma experiência de ser interpretado na minha oração. Então eu tava orando por eles, tipo, olhando pro olho deles, porque eles estavam olhando pra mim e olhando pro Alex, porque o Alex tava interpretando enquanto eu tava orando por eles. E enquanto eu via eles olhando pra mim, eu sabia que, tipo, eles não estavam olhando pra mim. Eles estavam recebendo a oração de Deus enquanto a gente tava tendo essa conversa, que parecia uma conversa. E eu fui extremamente impactado por isso. Eu lembro que eu comecei a chorar enquanto eu falava e o Alex tava traduzindo do meu lado. Chorando também. E acho que depois daquele dia, eu criei um vínculo com eles muito especial, porque tinha outros adolescentes lá, que eu também criei certo tipo de relacionamento, sempre acontece na temporada, mas era muito especial porque eu não conseguia me comunicar direito com eles. Não conseguia perguntar as coisas, não conseguia responder as coisas, mas parecia que toda vez que a gente se via, a gente ficava dando, tipo, só oi. E aí ele vinha, ele me abraçava, eu abraçava ele, tipo, pra mim ele era o meu melhor amigo da temporada. A gente não conseguia trocar uma palavra. Então foi muito especial. É uma conexão, assim, que, tipo, é de Deus. É uma conexão de irmão mesmo, que você não precisa se comunicar, você não precisa conseguir falar a mesma língua, embora exista essa necessidade de eu quero aprender porque eu quero amar ele do melhor jeito possível, mas Deus criou uma conexão minha com ele de um jeito muito especial. Eu acho que a minha experiência e a sua se conectam no sentido assim, de como Deus usa eles na simplicidade muitas vezes, e não simplicidade enquanto pessoa, mas de como eles refletem Deus, assim, e a gente fica tipo, cara... Sem falar uma palavra. Você não precisa falar nada, né? É mesmo. Literalmente. Meu, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de tanta coisa que eu queria falar, mas eu vou tentar falar pouco, mas eu vou citar algumas. Uma das coisas que eu mais gosto em relação ao movimento que Deus tem feito é que não é sobre 2 ou 4 pessoas, mas como ter os surdos aqui tem sido realmente um despertamento pra gente como igreja, né? Então, para além de Teen Street, assim, você vê adolescentes... ouvintes, tentando acompanhar ali a interpretação durante os louvores, eles se interessando pela Libras, enfim, isso pra mim é uma coisa, assim, que tem impactado meu coração. Eu até tava conversando com o Arthur antes, dizendo, né, poxa, Libras não é só pra quem tem um chamado pra Libras.
Libras é para qualquer cristão que tá dentro de uma igreja e que quer viver a vida cristã, se relacionar com as pessoas, amar as pessoas. Esse despertamento, sabe? Que não necessariamente você vai estar lá interpretando no palco, mas que você vai ser instrumento de bênção só para conviver com as pessoas. Então eu amo isso, de que não é para surdos. A Libras no Teen Street Brasil não é para surdos. É um despertamento de Deus para a igreja de Deus aqui no Brasil. Então eu sou muito empolgada com isso. Mas a gente tá muito Go Deep, eu acho. A gente citou várias coisas Go Deep. E aqui no Teen Street a gente have fun, go deep e be bold. Agora eu citei uma coisa que é um pouco be bold, porque as pessoas, o Alex já compartilhou comigo que vários adolescentes saem do Teen Street e começam a fazer o curso de Libras. Sim, uma galera. Então isso é ser be bold, fazer alguma coisa na prática dentro daquilo que Deus tá falando no seu coração. Mas também tem have fun. E eu amo ver os adolescentes surdos vivendo have fun na temporada. É assim algo... Eu não tava, mas eu recebi relatos. Quem vem na temporada, normalmente a gente faz aqui pós-Sala do Trono, uma festa dos meninos, uma coisa saudável, com música, dança e tal. E que os surdos estavam, assim, completamente... Soltinho, tava soltinho. Ai, eu nem sei se é... O Alex depois me procurou e disse... Isso é inclusão, o resto é conversa. Tio Pitoco sabe bem sobre isso. Exatamente. Ver eles correndo a TNT, enfim, realmente participando e vivendo a temporada por completo, assim, isso é muito legal. E a última coisa que eu queria dizer, porque eu disse que eu ia falar bastante coisa, mas uma coisa que impactou meu coração, eu sou mãe. E aí eu choro por algumas coisas na temporada. Eu choro de ver o Alex chorar nos últimos dias. Porque é um choro misturado, assim, com cansaço, alegria, missão cumprida, Deus é bom demais. Então, assim, eu sei que na última noite, o Alex vai chorar e eu fico esperando esse momento. E eu choro junto, ele nunca viu, mas eu choro junto com ele. E na primeira temporada, a gente tinha um surdo que era bem tímido, assim. Tinham 2 meninos, um era mais tímido. E ele quis conversar comigo e com o Felipe no final. Acho que o Alex nem tava por perto e tal. Mas alguém veio e interpretou. E ele disse que ele nunca tinha se sentido tão amado na vida dele. Ah, que loucura. E aí, pra mim, esse é o, tipo, chegamos lá. É isso, não importa. Nada mais importa. Desde que... porque, na verdade, tudo que a gente faz tem essa essência, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas como a nós mesmos. E quando Deus falou comigo, vai ter Libras no Teen Street, ele me deu essa visão de como você gostaria que fosse se seu filho fosse surdo. E aí, quando ele me trouxe isso, eu me lembrei disso, assim, e era como se eu tivesse um filho na minha frente, dizendo, olha... E aí eu chorei, assim, com força, porque aquilo realmente tinha... impactado meu coração. Nossa, assim. Mas que frase, né? Fala de novo. Como seria se seu... Como você queria se seu filho... Como você gostaria que fosse se o seu filho fosse surdo? O Espírito Santo me perguntou isso. Cara. E você sabe que ao longo... Porque a gente não é perfeito. E o Teen Street como movimento, a gente também não é perfeito. É feito de pessoas imperfeitas. E ao longo desse tempo que a gente tem trazido Libras, quantas coisas a gente teve que alinhar, ajustar, explicar para as pessoas, fazer as pessoas entenderem. Mas essa é uma pergunta que tem me acompanhado, assim. E é uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas, né? Às vezes alguém chega, mas tecnicamente vai ser muito difícil fazer Libras desse jeito, colocar o intérprete desse jeito e tal. E aí eu pergunto pra pessoa, se o seu filho fosse surdo, como você gostaria... A pessoa sai branca. Não, tá bom, vamos fazer tudo. Faço qualquer coisa. Mas eu acho que é isso, sabe? Acho que esse é o tipo de coisa que não é alguém que diz pra gente, a gente entende. É o tipo de coisa que Deus fala com a gente. E aí isso entra no nosso coração, penetra mesmo no nosso coração. E aí faz tudo valer a pena, assim. Enfim, e tem sido uma delícia ver isso acontecendo, fazer parte disso. Você falou sobre o have fun, né? E realmente, tem muitos momentos. Tem muitos momentos. Na última temporada, a gente tem... É que eu fico lembrando... A cena. Nem tava lá, mas imagina. Vai, nem tava. Na última temporada, a gente teve um desafio ainda maior. Que um dos surdos, além de surdo, ele tinha paralisia de um lado. Tendo dificuldade de locomoção e tudo mais. E aí teve 2 momentos de have fun, assim, que marcaram a temporada. O primeiro foi ele correr a TNT.
Claro que a gente adaptou tudo. Ele correu a parte final. Mas, cara, todo mundo olhando assim. O pessoal começou a chorar, vendo ele e o Gabriel correndo, ali concluindo a TNT. E o segundo foi na festa dos meninos. Então ele tirou a camisa, assim. Né? Ele festou, assim. E aí, e aí eu e o Pitoco, né? O tio Pitoco, a gente conversando um dia. E a Dani, que veio de São Paulo, ela trouxe um bottom escrito assim, que a inclusão vire rotina. E aí a gente tava fazendo alguma dinâmica, eu tava interpretando ele e ele, tio Pitoco, né? Falando sobre o som da galinha, o som do galo, e eu fazendo ali do lado. Quem faz mais isso é a Nath, né? Mas enfim, eu sou o cara mais sério normalmente, né? Na temporada. E aí eu dei esse bottom pra ele. E aí depois ele falou, ele chegou pra mim, nossa, Alex, eu olhei o bottom, cara. No que a gente viveu na temporada faz muito sentido, né? Isso tem que ser sempre, né? Então, o que é mais legal no Team Street é justamente isso. A gente, não que a gente não tenha o mesmo direcionamento que o seu, até porque você é a nossa líder, mas de fazer com que tudo seja acessível. Então, Discover, tem Discover de Libras, mas eles podem ir na Discover que eles quiserem e vai ter intérprete para eles. E assim, vai ser adaptado e vai ser pensado para isso. Né? No quarto, eles têm a total liberdade de falar, de se expressar. Outro momento have fun é que um dos surdos dessa temporada, ele era um pouco bagunceiro. O Bruno, o pessoal tinha que pedir pra ele ficar quieto, de tanto que ele queria falar. Os surdos são muito na engraçados. Rede Isso é uma coisa peculiar deles. São muito divertidos. E é muito mágico, assim. Então, igual você falou que eu acabo a temporada chorando, isso é verdade. Mas quem me vê nos primeiros dias me vê, não, vamos organizar, vamos fazer isso. Tal intérprete vai pra tal lugar, vai tudo mais. E assim, a gente vai ficando cansado. A nossa natureza humana, a nossa idade, né, vai puxando. E aí, normalmente, quando você cansa, abre uma brecha para você ver coisas que na sua atenção você não via. Então, eu e minha esposa, que é minha subcoordenadora aí, né, que toca tudo comigo durante a temporada, nas 2 temporadas, a gente teve momentos que a gente olhou, só viu eles curtindo o momento, eu tendo uma experiência com Deus, e aquilo foi suficiente para falar, poxa, é isso. Já valeu a pena. Mas ainda que isso não aconteça, cara, esse pensamento, essa frase que você falou, de pensar como se fosse alguém da sua família, eu acho que muda. E o sinal que eu mais gosto em Libras, a gente estava conversando sobre isso antes, é o sinal de empatia, que é o sinal de se colocar no lugar do outro. Esse aqui é o sinal de sentir, né? Sentir. O empatia é quando você pega o sentimento do outro e você transfere para você. Legal. Empatia. Esse é o meu preferido. Então, a Libras no Team é um sinal de empatia. Que quando a gente se conecta aqui, cara, a nossa temporada depois, eu acho que isso abre uma margem pra gente ver outras coisas na nossa vida. Não é só o surdo, mas quantas vezes os seus pais, os seus amigos do colégio estão passando por uma situação que não precisa ser física, mas você não olha pra ele. Por que isso só vem quando a gente tem que forçar tanto, sabe? E até essa coisa de, sei lá, a gente reclama de tantas coisas, né? Você tava... O surdo, ele fez questão de correr a TNT. Meu, você vai andando ali pelos adolescentes e tem um monte deles que tá indo, tipo, amarrado. Então esse é um recado pra você que reclama da TNT. Ele correu pra valer. Quem viu, viu. Exatamente. Essa coisa da gente desfrutar mesmo das coisas que Deus deu pra gente, dos momentos que Deus prepara pra gente. Ah, mas eu não sou corredor. Ah, mas eu tô cansada. Meu, sabe, tem tanta coisa... mais importante que essas besteiras que às vezes a gente corrói, né, a nossa vida, faz a gente perder coisas, experiências que são legais. Então, acho que os surdos também ministram muito no nosso, pelo menos pra mim, nesse sentido, né? Porque talvez eles teriam desculpas pra não participar, eles teriam justificativas pra não se engajarem nos movimentos, mas eles estão ali sempre querendo realmente viver a temporada, participar daquilo que Deus tá fazendo. E assim, é muito abençoador ficar vendo. E eles falam muito na nossa vida. Teve um episódio nessa temporada que o Bruno, que era o surdo assim, mais bagunceiro, ele acabou por pisar na mala do Gabriel. E aí quebrou a mala do Gabriel, né? Ai, meu pai. E aí o Bruno veio me contar, tipo, nossa, meu Deus, eu quebrei a mala do Gabriel. E agora? E o líder chegou, Alex. Nossa, ele quebrou a mala do Gabriel. E aí o Gabriel chegou. Falou assim, não, gente, não tem problema, tá tudo bem, tá desculpado. E deu um abraço nele, assim, uma aula de empatia. E o Gabriel super inteligente, super, assim, disposto, sabe? É o que você falou.
Muitas vezes a gente fazendo corpo mole, mais essa programação, mas tem que ficar sentado na hora da Sala do Trono, tem dor nas costas, pô. Para de reclamar, né? Vai viver, vai viver Pô, a festa dos meninos, pô, galera, vai viver. TNT, vai viver. Queria fazer umas perguntas, pode? Sobre temporada. Acho que dentro dos desafios aí que você já citou, qual que é a pessoa mais difícil de interpretar aqui dentro do nosso time de, sei lá, preletores ou discovers, sei lá, qual que é o mais desafiador? Olha, o Josh Adepts tem uma dificuldade que é você controlar a ansiedade. Porque, por exemplo, se você sabe Libras e sabe um pouco de inglês, que é o meu caso, meu inglês não é muito bom não, gente, mas eu tenho uma noção. Então, quando o Arthur tá fazendo a voz do Josh, às vezes eu entendi o que o Josh falou e a minha mente quer ir antes. Mas o correto é você esperar, né? Então, tem que controlar a ansiedade. Então, o Josh fala, o Arthur fala e depois a gente sinaliza. Mas bom é que você ganha um tempinho, poxa. Você dá pra dar uma pensada ali. Não. Isso aí. Mas como pessoa, o mais difícil, mas o mais legal de interpretar é o Woody. É o Woody. O Woodson. Porque as histórias, elas te levam pra um lugar, né? E o jeito que ele conta, que é demais, te transporta ainda mais. Então, quando você coloca pro surdo, você faz, por exemplo, a gente tá falando sobre a vida de Moisés. E então, de José, perdão. A gente faz o sinal de José e a gente vira José. E aí, quando o Woody tá contando, a gente vai algo um pouco mais lúdico, teatral, né? mais teatral e tal. Inclusive, a Bianca, que fazia o Woody mais nessa temporada, ela falou que amava. E a Libras tem disso, de você poder viver lugares onde você nunca esteve, mas você consegue sinalizando aquilo. Então, quando você está fazendo uma música, você está pensando na tradução, mas como é algo visual, o Deus dos montes, o Deus dos mares, você desenha, e aí você se transporta para aquele lugar. Então, o Woody, quando a gente interpreta ele, as histórias, a gente realmente vive aquela história, sabe? A gente precisa arrumar umas roupas do Hudson pra ele. É verdade. Verdade. Inclusive, a gente teve, né, uma intérprete que só fazia o Bible Man. Aí no final da temporada a gente já tava chamando ela de Bible Girl. Muito bom. De uma roupa também. E a gente falou que pra próxima temporada a gente faria uma roupa pra ela. Eu acho que acho que é uma boa E o Bible Man gostou da assistente. Que a Bible Girl vem aí? Muito bom. Você tem alguma pergunta? A música preferida? Qual a música preferida sua que você gosta de interpretar aí da TS Band ou que a gente toca no team? Você tem uma? Deixa eu pensar, são muitas. Eu gosto muito de Abba Pai. É o nome dela mesmo, Abba Pai? É. Gosto muito. Porque vem como o espírito se move sobre as águas. Ela é subjetiva e na Libras trazer isso é um pouco desafiador. E eu gosto de desafios, então eu gosto de interpretar ela. Legal. Mas tem algumas que são bem rápidas, né? Que rola tipo um rapzinho, assim. Falem uma que é mais... Qual é? Cristo vive em mim. Que a Nath adora, gente. Pra quem conhece a Nath, viu ela interpretando em cima do trio elétrico no TNT. Então, assim... ela adora. O lançamento da TS Band. Nada vai me deter. Nada vai me deter. Nada vai me deter. Inclusive, eu quero mandar um abraço pra Nath. Porque eu lembro da primeira temporada que ela veio, em janeiro, e ela tava tipo, meu Deus, como vai ser isso? O que é isso tal? E agora, nessa temporada, quando eu encontrei ela já era mais Team Streeter. Eu adoro a vibe dela, tem sido muito bom tê-la aqui com a gente. Discípula Team Street. Muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta? Tentando pensar em alguma pergunta. Vale sair do Team Street também. Então, vou perguntar das coisas, assim, peculiares que você já viveu. Com Libras, assim. Qual foi a mais peculiar, assim? A história que você... Meu Deus, essa... Gente, eu não esperava. São tantas. E como advogado, você também tem várias experiências intercaladas, né? Com a população surda. Você trabalha como advogado para pessoas surdas também. Você também trabalha como intérprete, tipo, a pessoa pode te contratar, a empresa, sei lá, como intérprete. E você também trabalha ministerialmente, né? Sim. Então, assim, são várias camadas, muitas oportunidades de viver coisas peculiares. Sobre na parte de intérprete, eu já interpretei tudo que vocês imaginarem na vida.
Por exemplo, eu fiz a minha autoescola e outras 3, porque daí o surdo ia fazer e eu fazia junto. Já interpretei todo tipo de consulta que vocês imaginarem. Meu Deus. Consulta médica? Consulta médica. Não, esse é um ponto. E como isso acontece? Tipo, o surdo te chama, existe um programa, sei lá, do governo que é solicitado o seu serviço. Como que isso acontece? Então, eu não faço a mínima na ideia. questão da área médica é um pouquinho mais delicado. Normalmente eles chamam a gente e até mais um trabalho ligado assim ao ministério. Então, por exemplo, o nosso ministério tem um braço social que abençoa a vida deles, acompanhando eles, porque além da dificuldade que eles têm, muitas vezes financeira, eles pagarem um intérprete 1 hora para acompanhar eles numa consulta, eles não têm condições. E se eles forem sem intérprete, o médico deveria, muitas vezes, mas não sabe Libras, né? Então a gente tem esse braço social, muitas vezes, nos ministérios. Mas é uma situação um pouco delicada, sabia? Quando envolve consulta médica. É toda uma exposição, né? Por exemplo, e se for uma surda que queira ir no ginecologista, um intérprete homem. E mesmo se for uma intérprete mulher, imagina você depender de alguém para fazer essa triangulação. Então, eu me realizo muito, a minha esposa sabe, quando eu consigo juntar as duas coisas, que é a área de intérprete e advogado, e atender os surdos em primeira pessoa. E eles, assim, eles ficam super empolgados quando eles veem que você sabe o mínimo e eles conseguem falar com você diretamente. A minha esposa, ela se subjuga, assim, porque ela sabe bem, ela sabe bastante. E ela é médica e, assim, onde ela tá, os outros médicos falam, chegou um surdo, não, a Vitória vai atender. E ela realmente sabe o básico. Ela tá tendo uma residência dupla. Que É é a residência normal e a residência de atender surdos. E na nossa residência, lidar comigo. Mas assim, aí quando ela fala o mínimo, ela me conta que as mães ficam encantadas, assim, de que alguém se preocupou de falar um oi, boa tarde, tudo bem. Então, eu sempre falo nos Discovers, né? Esse ano não fui eu que dei Discover, eu dei nos anos anteriores, mas eu falava que, independente da área, aprende o oi, tudo bem, o básico, porque, cara, vai ser muito massa como Deus vai usar você num Deus abençoe, num oi, tudo bem, sabe? E aí, falando profissionalmente, gente, eu fui de tudo que vocês imaginarem, assim, todas as áreas possíveis. Essa semana, por exemplo, eu fui acionado para ir numa delegacia porque um surdo estava sendo acusado de racismo porque ele teria chamado a colega dele de trabalho de macaca. Meu pai. Aí, a pessoa do trabalho dele sabia Libras. Como então, aí o meu lado intérprete ficou assim, tá bom, vou lá só interpretar. Meu lado advogado, poxa, mas a pessoa sabia Libras pra saber qual é o sinal de macaco? Ou escreveu uma placa. Ou será que ele foi, sei lá, coçar aqui e não sei o que aconteceu. No final das contas, foi só um mal entendido mesmo. Eles tinham uma rixa pessoal, sabe? Eles tinham uma... Como é que você criou uma rixa pessoal com um surdo? Pois é, cara. Mas assim, o mais louco é que a gente coloca eles num lugar assim de que eles não têm uma vida, né? Por não serem surdos. Mas eles têm muito problema como a gente, então... Eles vivem as mesmas coisas que a gente. Sim. Né? Diretamente. E assim. às vezes a coisa que, tipo, porque assim, pra gente tem coisa que passa até desapercebido, assim, de desafios também que eles têm. E que pra gente que não tem limitação, que não tem nenhum tipo de limitação física, a gente não se toca, né? Então, sei lá, a gente ficou aqui pensando, né? Meu, se um surdo é abordado pela polícia, tipo, o que acontece? Tipo, qual que é a gente tem... Eu tive uma experiência negativa nessa semana aí, enfim, tá tudo bem, mas a gente acabaram batendo no nosso carro, e aí tinha uma surda no meu carro. E aí o SAMU veio atender ela tá bem, tá, gente? Mas daí a hora que a médica do SAMU viu que ela era surda, ela fez assim, a médica, né, toda profissional, ela viu que era surda, ela fez, travou, sabe? Ela ficou assim, travada. Eu falei, olha, moça, eu posso interpretar caso você queira. Ela fez tipo alívio, assim, sabe? Mas, cara, são situações como essa. Então, assim, no mercado eles vão pedir alguma coisa, na farmácia. Esse eu levantei com o Arthur também. Eu falei, meu, às vezes você tá procurando uma coisa no mercado, você para ali o cara que tá repondo e fala, onde tá tal coisa? O surdo não tem muito essa margem, né? Tipo, ou ele sabe, ou como que ele vai falar pra pessoa, enfim. Então, eu imagino que às vezes escrevendo no celular, enfim, mas muito mais desafiador, né? Sim, eu atuo em muitos processos, assim, que eles não têm intérprete. Então, as empresas são obrigadas a contratar eles, porque tem uma cota de pessoas com deficiência. Mas aí, o que acontece? Colocam só por obrigação, e aí não querem fornecer intérprete.
E é muito chato você exigir de alguém que a pessoa tenha compaixão de colocar intérprete. Hoje mesmo eu atendi um que quer fazer autoescola e a lei fala que a autoescola tem que dar intérprete. E aí falaram, não, custa muito caro para nós, não vai rolar. Então essas situações acontecem assim, todo dia. E no começo, você falou, Arthur, quando você está estudando Libras, começaram a aparecer surdos. É tipo quando você vê um carro, e aí você vê aquele carro, você fala, nossa, esse carro é bonito, eu queria comprar um desse. Começa a aparecer aquele carro. Gente, é igual Libras. Você vai no Discover, no TIM, você sai do TIM, você encontra um surdo a cada esquina. Entendeu? Ele sempre teve a Libras, você não estava olhando para ele. Você não estava olhando. Eu lembro que, falando de mercado, você me contou uma história uma vez. Foi você que me contou a história? Que tinha o surdo, ele tava na fila do caixa, eu acho, e aí chegou a vez dele. E aí ele foi se comunicar de alguma coisa, e tipo, tem essa coisa, ele tem as dificuldades e tal, mas eles também brincam com isso, né? Foi você que contou a história, você quer compartilhar? Pode essa. Eu não lembro muito bem da história, mas esse eu lembro que era engraçado. surdo contou uma história e ele é muito da zoeira, assim. Ele é muito da zoeira. E ele falou que ele tava na fila do mercado, e aí ele pagou o caixa. E aí a mulher do caixa viu que ele era surdo e falou, tipo, se ele tinha moeda. Aí ela olhou pra ele e fez assim, você tem moeda? E ele sabia que ela tava se referindo à moeda, mas daí ele ficou assim, você tá fazendo isso pra mim, tipo, como se fosse pra dar uma zoada. Muito heavy, foi bom. Esse mesmo surdo uma vez me contando que, tipo assim, ele tava num cachorro-quente, num lugar de lanche, e aí o tubo do ketchup tava entupido. Aí ele começou a fazer assim, tipo, desentupir, sabe? Ele começou a olhar para as pessoas em frente e todo mundo, tipo assim, olhando ele, tipo, será que é por causa do tubo? Aí a hora que ele olhou pra trás, tinha um cara inteiro de ketchup brigando com ele. Brigando com ele, tipo, e ele assim, tipo, com o ketchup na mão. Ai, muito bom. Não. E a gente acaba também tendo histórias aqui dentro, né? A Lívia, que é meu braço direito aqui, missionária de base, contando pra mim, né? Que ela tava em algum lugar, um adolescente indo pra um lugar que não era permitido pra adolescente. E ela parou na frente dele e falou, aqui não pode adolescente. Adolescente não desce essa escada. E aí ele ficou olhando pra ela com a cara de... Aí disse que passou um do lado e falou, ô tia, ele é surdo. Aí ela falou, pode. Pode. Não, desce aí. Tá de boa. Esse final de semana, eu tava vendo um vídeo de uma mulher que chamou um surdo pra orar. Eu vi esse vídeo ontem. Aí ela chamou o surdo pra orar. Eu lembrei de outra história. Desculpa, pode contar. Vai. Aí ela chamou esse surdo pra orar na frente. E aí, qual que é o procedimento, né? Igual os surdos, quando o Bible Man pede o versículo. O intérprete pega o microfone e faz a voz dele. Aí ela, agora o fulano aqui vai orar e tal. E passou o microfone pra ele, assim. Aí ele ficou olhando pra ela. Tipo... Aí ela, meu Deus! Foi no automático. Tinha um conhecido meu, um amigo dos meninos e tal, que tava, acho que de part-time aqui na temporada, na última temporada. E aí na Sala do Trono, às vezes a gente tem esse movimento, né, dos staffs orarem pelos adolescentes e tal. E daí nosso amigo, o conhecido, amigo dos meninos, desceu lá e orou por um surdo. Sem saber que era surdo. E aí acho que um dos intérpretes percebeu e aí foi lá ajudar e tal, orar junto, mas ele ficou um tempão. Eu lembro que eu dei muita risada, porque era um momento super sério, e eles falaram, não, agora os staffs podem orar. Tipo, ele foi certeiro no surdo. Ele saiu e ele foi andando, caçando, ele foi direto no surdo e começou a orar por ele, e comecei a dar muita risada. Histórias, ai, que delícia. E outra coisa é interpretar os games, né? Os games e o esquenta também, né? As dancinhas ali do... Na dancinha a gente já tem um posicionamento, a gente dança junto, entendeu? Legal. Dança junto. Mas os games, pô, como que você acompanha? A Priscila que fez a interpretação dos games essa temporada, ela deu a vida, assim. Legal. E a gente sente isso, né? Como é... Às vezes começa ali... um pouquinho... Quem vem pela primeira vez, o intérprete que vem pela primeira vez, um pouco mais... Preso, mas no segundo dia, pro meio da semana, tá todo mundo Team Streeter fazendo a coisa em alto nível Team Street. Muito legal. E antes você falou que não precisa saber Libras pra servir na área de Libras. E nessa temporada a gente teve a primeira experiência. A gente
tinha uma staff que ela gostava muito de Libras, só que ela não é intérprete. E ela chegou e eu percebi a ânsia dela de servir, assim, falei, cara, vamos tentar? E aí eu chamei ela, né, pra servir na área de Libras, mesmo sem ser intérprete. E ela fez todos os corres, assim, de ir atrás do surdo, de ver o espaço para eles, de às vezes falar com os pais que são mais ansiosos que os pais dos ouvintes, por uma questão bem lógica. E ela conseguiu servir. Então você não precisa ser intérprete, tá, gente? Para servir. E até mesmo na sua igreja, na sua escola. Muito legal. Puxando aí, então, para um final aqui de uma conversa muito gostosa, o que você gostaria de dizer para a galera que está assistindo a gente, assim, sei lá, um conselho, uma reflexão, alguma coisa que Deus já falou com você a respeito dos surdos, enfim. Dá aí o seu recado pro pessoal que tá ouvindo a gente. Poxa, que legal, gente. Obrigado pelo convite, amei estar aqui com vocês. A gente amou também, conversa gostosa. Bom demais, bom demais. A gente ficaria aqui... Inclusive, quem vem na temporada, se você encontrar o Alex, puder trocar uma ideia rápida que seja, porque ele sempre tá no corre, vale a pena conversar com o Alex. É uma pessoa muito de Deus, assim, é uma alegria poder conviver com você e principalmente tão intensamente dentro da temporada. Você tem sido uma bênção pra nossa vida e pro ministério. Poxa, alegria minha, Rafa. E se eu pudesse deixar um recado, eu acho que tá ligado um pouco da minha história, um pouco que eu falei aqui, é que Deus procura o coração disposto. Então, não se prenda nessa fase tão gostosa que é a adolescência, as coisas tão formais e não exija tanto de você. Então, ainda que as escolhas da profissão, do que as outras pessoas esperam de você, caiam sobre o seu ombro, descansa em Jesus, porque Ele tem o melhor para sua vida. Então, Ele vai te guiar para a sua profissão, que Ele vai te usar, Ele vai te guiar num futuro relacionamento, mas o momento agora é de desfrutar e de colocar o coração disposto. Colocando o coração disposto, Deus vai usar a sua vida de uma forma que, na sua visão limitada, agora você não consegue enxergar. Só não deixe esse peso te atrapalhar na melhor fase da sua vida, que é a adolescência. Amém, amém. Amém? Amém, amém. Um ótimo conselho. Serve pra gente também, né? Não somos mais adolescentes. Meu marido disse em algum episódio que ele queria ser um eterno adolescente. É a cara dele falar isso. Acho que essa coisa do coração disposto a gente precisa sempre manter diante dos nossos olhos, assim, na nossa vista, porque realmente é o que Deus precisa, né? Ele vai capacitar a gente pra fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça, se a gente tiver um coração disposto. É isso. Muito obrigada, Alex. Foi uma delícia essa conversa. Muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente. Que Deus abençoe vocês e que vocês também se sintam parte dessa conversa tão gostosa que a gente teve. Ele já mandou um aqui, ó. Deus abençoe. Aê! É isso, gente. Vamos dar um tchau lá? Valeu, gente. Valeu, tchau. gente. Tchau.